Pode ser, igreja. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos apresentar aqui uma pequena palestra que vai se tratar sobre Provérbios 5, aonde vamos ter o nosso tema como Meu filho fuja da sensualidade, insensatez e da mulher adúltera. Agora vamos para a leitura da noite, que vai se encontrar em Provérbios 5 e o 6. Provérbios 5 e o 6. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Então agora vamos começar. Aqui nós podemos ver José e a mulher de Potifar. Essa história se passa com José indo na casa de Potifar para conversar com ele. Só que Potifar estava ocupado e quem estava presente era a mulher de Potifar. Lá, José vai e a mulher de Potifar acaba chamando ele para deitar-se com ela, para satisfazer seus atos da carne, pois ela não estava mais satisfeita com Potifar e por isso ela vai lá, chama José para satisfazer suas vontades, mas ele, servo do Senhor, fiel, vai lá e recusa, correndo e fugindo. Aonde nós podemos ver que a mulher de Potifar, ela era uma pessoa muito enganadora. Ela pegou a capa de José e depois inverteu a história, porque já que ela não se beneficiou com José, ela preferiu ir e colocar a culpa nele. Então ela foi lá, pegou a capa de José e acabou guardando como prova. Aí depois, quando Potifar chegou, ela foi e disse: Olha Potifar, José veio aqui e ele tentou me forçar a fazer atos com ele, ou seja, uma cobra. Aí ela foi lá, usou de José para enganar até mesmo a Potifar, e depois José acabou sendo preso. Mas tem uma coisa, ele foi preso, mas não se sentiu entristecido, com raiva, mas sim satisfeito e feliz. Por quê? Ele foi preso, mas pelo menos ele foi preso garantindo um lugar no céu, enquanto a mulher de Potifar garantiu que perdesse o seu bilhete, sua passagem para o céu. Glória a Deus. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Provérbios 5, ele é um livro que vem falando principalmente sobre conselhos na nossa vida sexual e também na nossa pureza, aonde Salomão vem falando como pai ao seu filho e como Jesus, ou Deus, vem falando para Salomão como pai, vem explicando a ele e Salomão explica ao seu filho. Aqui ele vem falando para que, vamos falar na visão de Salomão, ele vem falando para que o filho dele preste atenção nas palavras, ouça os ensinamentos e que não se perca diante dos prazeres da carne. Eles são muitos, são grandíssimos, no caso são muito numerosos, são muito grandes e aonde não tem limites, mas mesmo sendo muito bons para a carne, acabam indo e fazendo com que nós percamos a nossa salvação no céu. Até porque não vale a pena uma hora de prazer, ter uma hora de prazer, do que perder a nossa salvação, do que perder o nosso local no céu, aonde teremos toda a eternidade para nós nos santificarmos a Cristo e para nós garantirmos que nós ficaremos com graça e a glória dele. Então ele vem dizendo que se o filho dele der atenção à sabedoria, inclinar os ouvidos e perceber o discernimento, logo ele também vai manter o bom senso. Vamos dizer, o que é o bom senso? O bom senso é a gente saber ouvir e separar as coisas, a gente saber medir as coisas, saber medir aquilo que é certo, o que é errado. E também vem dizendo que os seus lábios guardarão conhecimento, ou seja, tudo aquilo que entra e se fixa, quando a gente escuta, quando a gente presta atenção em alguma coisa, a gente não erra mais. É que nem um menino pequeno, faz besteira, vamos dizer, menino pequeno pega lá um garfo e quebra na tomada. Veio a mãe, pegou, deu um tapa na mão dele, ele nunca mais
vai querer fazer isso, porque ele vai entender que tem alguma coisa errada. Ele vai ter a sabedoria, o conhecimento de que aquilo é errado, de que aquilo não pode ser feito e de que aquilo vai prejudicar ele. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave do que o azeite. A mulher, Provérbios 5 vem citando a mulher estranha, que também vem citando a mulher imoral. Aquela mulher que ela vem para satisfazer os outros em troca de favores, de dinheiro, ela tem a boca doce como mel, seu corpo é bonito, porém, tudo que é bom tem algo ruim por trás. Ela até pode ser boa carnalmente, mas espiritualmente não tem nada. Só é uma pessoa que vai e satisfaz os prazeres do outro em troca de outras coisas. E comete pecados inúmeros e aonde utiliza de seu próprio corpo como morada de Cristo para dar satisfação aos outros em troca de míseros trocados, de míseras recompensas e principalmente perdendo a sua dignidade e também o seu local no céu. Sua voz é mais suave do que o azeite. Ela utiliza a sua voz para iludir, enganar e fazer com que os outros vão lá e percam o seu controle perto dela, por causa que a única coisa que ela busca fazer é iludir, enganar e fazer com que a pessoa perca. Muitas vezes também essa mulher é influenciada pelo inimigo para que a pessoa vá lá e perca a sua salvação. Mas no final, amarga como mel, afiada como uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? É uma espada que é afiada de ambos os lados, ou seja, ela corta dos 2 lados. Mesmo sendo bom, no final é amargo, porque por um momento vai ser bom, mas depois a pessoa vai, quando chegar no julgamento, quando chegar no tribunal de Deus, que inclusive está próximo, a pessoa pagará por todos os seus atos, por todas as coisas que fez e principalmente por causa de todas as coisas que a pessoa se deixou levar por causa da mulher imoral, da mulher estranha, da mulher adúltera. Seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Essa mulher, ela anda para a morte, ela cava a sua própria cova, indo e fazendo todas as leis de Deus, só que ao contrário, destruindo tudo e caminhando diretamente para a sua sepultura. Aonde ela vai e com o passar do tempo, ela difama o seu corpo como templo e morada e faz com que todos tenham uma angústia de ver ela, um nojo de ver ela. É uma pessoa desrespeitável e também é uma pessoa imunda. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a beira da vida. Esse tipo de pessoa não vê que está andando diretamente para a morte, continua no pecado, continua andando e mesmo assim acha que Jesus vai passar a mão. É uma pessoa que sabe que está pecando, sabe que está no erro, mas continua no erro, continua pecando e principalmente vai lá, anda pelos caminhos tortuosos e mesmo com os ensinamentos não percebe que está sobre os cálices da destruição no fim dos tempos. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Ele vem dizendo, Salomão vem dizendo ao seu filho, que não se desvie, que não siga o rumo, que não siga o caminho contrário. Quando a gente está num lugar que a gente não conhece, a gente segue a trilha. Outras pessoas mais experientes já passaram por lá. É por isso que a gente deve escutar o conselho dos nossos pais, das nossas mães, devemos escutar, porque já passaram muito tempo na terra e que vão ir e vão ensinar para onde se deve ir e para onde se deve ir para conseguir alcançar depois um local no céu. Fique longe dessa mulher e não se aproxime da porta da sua casa. A gente pode citar mesmo a mulher de Potifar, que foi lá, enquanto José foi lá, ela chegou lá e quando ele entrou dentro da casa, ela foi lá, iludiu ele e queria
que ele se deitasse com ela para consumir atos. Então, não chegue perto da pessoa adúltera, não ande pelos caminhos que a pessoa adúltera ande e não fique perto dela, porque o dever, o único propósito dessa pessoa é levar a sua alma para o inferno junto com ela, porque não fica satisfeito de ir sozinho e quer levar o irmão do lado, a irmã do lado. Glória a Deus. Glória. Para que você não entregue aos outros seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que você não siga os caminhos. Agora a gente já falou muito da mulher cruel, da mulher estranha, ainda vamos falar agora do homem cruel. Não siga os caminhos do homem cruel, que ele vai, escarnece o Senhor e apenas busca e consumir a pessoa, a alma da pessoa e estragar a vida dessa pessoa. O homem cruel, ele vai, persegue, mata, faz o que quer e depois ainda vai lá e escarnece a Deus. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não enriqueçam à custa do seu esforço. Não deixe outras pessoas, a pessoa aproveitadora, e aproveitar de todo o seu esforço, de tudo que você fez. Não deixe essa pessoa aproveitar disso para que você vá lá e fique depois na desvantagem. Até porque a pessoa aproveitadora, ela vai lá, se finge de doce, finge que nem no... Glória. Aleluia. Aleluia. Que nem no 3, que ó, pois seus lábios da mulher imoral destilam o mel. Ou seja, essa pessoa vai lá, engana, finge que é uma pessoa doce, uma pessoa agradável, vai lá depois e pega tudo por trás, rouba tudo que você conquistou. Tem até uma parte da Bíblia que fala sobre a coroa. Não deixe os outros pegarem a sua coroa de vitória. A vitória que você teve depois de tanto tempo correndo, buscando, lutando. Não deixe que peguem a sua coroa e utilizem para outras coisas, para coisas erradas. Glória. No final da vida, você gemerá com sua carne e o seu corpo desgastados. Ou seja, a pessoa que vai lá e dedica a sua vida para as imoralidades, para a sensualidade, vai ir e no final da vida, seu corpo vai estar desgastado. Não vai mais conseguir iludir, não vai mais conseguir enganar ninguém. Vai viver agora como um zumbi na terra, como um morto-vivo, seco, sem nada, sem nenhuma conquista e principalmente com sua salvação perdida. E vai passar os seus últimos dias na terra somente sofrendo e pagando por tudo que fez. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Ou seja, a pessoa que não escuta as ordens de seu pai, as ordens que lhe deram, essa pessoa vai odiar a disciplina, vai ir e tudo que já foi falado para ela, tudo que foi dito, vai ser desprezado, jogado fora, ignorado e no final, ainda o coração dessa pessoa vai enrijecer que nem o de Faraó e vai recusar tudo que você ensinou a ela. Por causa que a pessoa que não aceita a repreensão, a pessoa que tem o coração rejeitoso, não vai aceitar. Por mais que finja, não vai entender e também, mesmo que entenda, vai ignorar. Não ouvi os meus mestres e nem escutei o que me ensinavam. Não ouviu. Ignorou os mestres, ignorou os ensinamentos e mesmo estando na casa ouvindo, desprezou, jogou fora, saiu e não voltou mais. Cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Ou seja, já foi envergonhado, perdeu tudo. Chegou na vista de todos, todos viram o que essa pessoa fez, o que o adúltero, o que aquele que despreza a palavra do Senhor, o que aquele que odeia a disciplina. Essa pessoa vai ser vista, vai andar de cara baixa, vai andar triste e vai andar conforme os laços, os deveres e os mandares do mal. Beba as águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Agora, falando sobre as mulheres, para os homens que vão lá e apenas vão
satisfaçam suas mulheres, não fiquem indo para outras mulheres, não persigam outras mulheres, outras carnes. Vá e beba das águas da sua cisterna, ou seja, cuide de seu poço, cuide de sua água, cuide daquilo que você reivindique, vá lá e apenas desfrute daquilo que é seu. Não inveje a mulher do outro, não vá e tente seduzir a mulher do outro, e não seja que nem a mulher de Potifar, que foi lá e tentou seduzir José. Por que deixar as suas fontes transbordarem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Ou seja, vem dizendo aqui que não é para deixar sua mulher andar mal vestida ou sair por aí mostrando tudo, como dizem, sair por aí completamente se mostrando para os outros. Reivindique sua propriedade e faça com que sua mulher seja respeitada, você, sua mulher e principalmente a sua casa seja respeitada, não destratada, nem conhecida como desgosto e nem conhecido como adulteradores ou então como aquela pessoa que não se importa com as leis de Deus. Glória. Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Ou seja, nunca divida aquilo que é seu com os outros. Nunca deixe sua mulher andar por aí com outros homens que já são casados, porque cada um já tem a sua mulher e ele já pode ir com sua própria mulher. Ou seja, nunca deixe que andem com as suas fontes, nunca deixe que andem com as suas cisternas, e também vá lá, instrua e vivam juntos, porque o casamento é como se fosse um laço que liga duas pessoas para elas irem combaterem os desafios, as aflições da vida, e que vão lá e que permaneçam juntos para conseguir chegar ao céu juntos e unidos. Glória a Deus. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com sua esposa da sua juventude. Ou seja, aquela pessoa que só vive fora, que nunca dá um oi para sua mulher, que chega e já vai direto para a cama, aquela pessoa nunca vai aproveitar a juventude, e também, quando estiverem velhos, se um morrer, vai ficar o tempo todo se lamentando. Como eu não conversei com minha esposa, como eu não aproveitei bem o tempo, como eu fui lá e passei o tempo todo trabalhando. Ignorei a minha esposa, ignorei a minha mulher e depois fui lá e depois vou ficar triste. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seus e sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre embriaguem os carinhos dela. Ou seja, não deixe sua mulher sozinha, porque muitas vezes, muitas traições, é porque o homem foi lá, deixou sua mulher sozinha, ela pensou que não ia mais voltar e foi lá e ficou contra o homem. Ou seja, deixem ela com os carinhos, mimem ela com presentes, com doces, com bolos, com brioches. Elogie sua mulher, até por causa que quando a mulher fica sozinha, a mulher é um ser carente. Quando ela fica sozinha, ela vai buscar outro homem que satisfaça, porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral. Porque ser desencaminhado pela mulher imoral, porque abraçar você e uma leviana. Ou seja, porque você ir atrás de algo que não presta, de algo que é leviano, de uma mulher que só está com você porque você tem dinheiro, tem cash, porque você está com uma coisa dessas, porque você está com uma pessoa que verdadeiramente lhe ama, que lhe acompanha e que lhe ajuda com os desafios da vida, e aonde você não é desencaminhado e aonde você não é desprezado e só é visto e aproveitado por causa de seus bens materiais. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. O Senhor, ele até pode não estar aqui presencialmente como forma de matéria, como carne, mas ele sempre estará espiritualmente, e ele sempre estará de forma espiritual e sempre estará nos acompanhando, porque ele sempre está olhando os nossos passos, para onde a gente caminha e para onde a gente vai, fora ou dentro da casa dele. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Ou seja,
o pecado vai lá e prende. A pessoa não consegue nem mesmo andar, se mexer, porque a todo canto tem alguém que reconhece que essa pessoa está pecando. Certamente não errará, por falta de disciplina, andará cambaleando por causa de sua insensatez. Ou seja, essa pessoa vai andar por aí indisciplinada, andará por aí também sem companhia e também andará completamente louca, sem nada para ir, para comentar, para falar, sem experiência para ensinar os seus filhos e também sem guarda de sua insensatez, ou seja, andará descrente de tudo aquilo que verá. Glória a Jesus. As divisões, o perigo da sedução e da imoralidade. A sedução é a arte de você ir e enganar uma pessoa utilizando o corpo principalmente como meio de ir para ganhar alguma coisa em troca. Ou seja, muitas pessoas vão e usam da sedução, usam da imoralidade, usam dos atos libidinosos para ir e convencer as outras pessoas a pagarem, a fazerem alguma outra coisa, ou então até mesmo para fazerem aquilo que, ou seja, para tirar as responsabilidades, para conseguir sair desse caminho, para não ser acompanhado pela sedução e pela imoralidade, é necessário a sabedoria, a disciplina e principalmente é necessário ter a graça de Deus para que a pessoa ande com os passos guiados e esclarecidos, como uma vela que ilumina o caminho, tira todo o mal e também ilumina a escuridão, ou seja, remove os perigos da noite. Aonde vem o fim amargo da imoralidade. Toda pessoa que é imoral, que fala coisas desnecessárias, que utiliza o corpo para obter coisas, também ela vai ter um fim amargo e doloroso, aonde tudo será exposto e morrerá como uma pessoa feia, uma pessoa que vagará pela terra e uma pessoa que não terá nada, aonde utilizou tanto do corpo para se gabar que depois não vai ter mais nada. Afastando-se da tentação. Temos que nos afastar da tentação por causa que a carne, ela é fraca, ela é frágil e também, muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher também, independente do gênero, nos deixamos levar por coisas levianas e também por coisas desnecessárias, por coisas simples e até besteiras, onde nos deixamos levar e deixamos o pecado entrar no nosso templo, onde deve ser templo e morada apenas de Deus. Não deveremos deixar mais nada entrar. Aonde temos que ter a disciplina, onde será cobrada muito nesse caminho que chamamos de vida. Temos que ter a disciplina, temos que ter ordem para ir se organizar e para sair de perto do pecado, e também temos que pensar nos riscos. O pecado, ele vem cheio de riscos, até por causa que pode até ser bom por um momento, mas depois vai ir e tudo será desmascarado, e também por conta de uma decisão errada podemos perder nossa vida, tanto espiritual quanto nossa própria salvação no céu. A alegria da fidelidade conjugal. A felicidade conjugal vem do nosso casamento original, aonde a gente vai lá, ama a mulher ama o noivo, e aonde eles dois vivem juntos, traçando um caminho juntos até a salvação, até chegar o julgamento. Quais são as alegrias que vêm da felicidade conjugal? É a bênção de desfrutar do próprio casamento, até por causa que quando tem um outro casamento, quando você desfruta do casamento de outra pessoa, da mulher e do homem de outra pessoa, você vai lá e tem que viver mascarando isso, ou seja, para que todos não descubram e você viva por aí se escondendo e com a reputação
baixa, com a reputação quebrada. Então, tem a bênção de desfrutar do próprio casamento, o prazer legítimo abençoado por Deus, ou seja, o casamento é uma coisa que une duas massas, une duas carnes em uma só, aonde elas vão lá e se acompanham por toda a eternidade. E o alerta contra a infidelidade e os seus perigos, aonde um casamento que as pessoas vivem juntas e compartilhando dos mesmos ideais, do mesmo pensamento, a pessoa nunca vai sofrer pela infidelidade e também pelos perigos, porque um confia no outro e eles se acreditam. O julgamento divino e as consequências do pecado. Deus vê todos os caminhos do homem, ele sempre está olhando tudo, não adianta correr para local nenhum, porque ele sempre sabe de tudo. O pecado como uma prisão que destrói o ímpio, ou seja, o pecado ele vai, destrói, ele é amargo, ele é doce por um tempo, mas no final ele é amargo. Então ele vai, destrói o ímpio que comete o pecado por causa somente de poucos momentos de prazer, e a falta da disciplina leva à ruína, por causa que quando a pessoa anda em pecado, quando a pessoa anda desacompanhada do ensinamento, da disciplina, ela vai até a ruína, a própria ruína. Ela acaba com as próprias mãos em poço fundo, sobe e depois se joga até a morte. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O contexto histórico, vamos lá, o contexto histórico de Provérbios 5. Escritor Salomão, a data foi do século X a.C., período do auge econômico e cultural, ou seja, o povo estava bem do dinheiro, também estava com a cultura ótima, estava todo mundo feliz. A vida e obra. Salomão compilou 5.000 provérbios para orientar o seu povo em questões práticas e morais. Salomão, já que ele pediu a Deus a sabedoria, ele sabia que deveria instruir o seu povo, que deveria também guiar o seu povo e que principalmente deveria ir e deixar seus ensinamentos, suas disciplinas, para que no futuro outros utilizassem. Local onde foi escrito, Jerusalém. O contexto sociocultural. A sociedade da época valorizava a sabedoria, a instrução e a moralidade como os pilares para a estabilidade familiar e social. Ou seja, o povo ia lá, eles acreditavam muito nos ensinamentos e acreditavam muito nos valores que tem no casamento, na fidelidade e também principalmente na família, ou seja, a pessoa que traía era considerada uma pessoa imunda. Aleluia. A preocupação com a juventude, que evitassem os perigos da imoralidade, pois levam à destruição. Eles se preocupavam muito, pois a juventude é a época que a pessoa tem que seguir, a vida tem que traçar até chegar a uma idade necessária para ir e consumar o casamento. ênfase na fidelidade. A fidelidade conjugal é como um valor central para a família e social, ou seja, ela é apreciada e ela é desejada, pois ela vai e ela mostra que a pessoa tem compromisso para a vida familiar e social. Ela mostra tanto para a sociedade, que é uma pessoa séria, quanto também para a família, até por questões de honra. Sabedoria como guia. A sabedoria orienta a vida e protege contra a destruição. A sabedoria é a coisa mais preciosa que o homem pode ter, pois ela instrui, ela mostra o caminho e também ela você saber fechar a boca e escutar a disciplina, prestar atenção e depois ir para o caminho que é certo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. No reinado de Salomão, período de prosperidade e desenvolvimento em Israel,
e reflete a preocupação em transmitir ensinamentos práticos e morais para a juventude. Ou seja, vem falando que na época de Salomão, ele prezava muito pelo conhecimento, pela sabedoria e pelo ensinamento, aonde ele ia e ele se importava muito. Ele dava todo o seu melhor para ir e compilar livros, por exemplo, o Provérbio 5, que a gente está falando, para instruir o seu povo, sua família, seus filhos e todos aqueles, a fim de evitar a imoralidade sexual, ou seja, a fim de evitar problemas, desrespeitos e até para fazer com que a própria nação seja respeitada. Uma nação onde todos traem é desrespeitada, é nojenta e é tratada como um local sem regras e onde só tem bárbaros e pessoas que só se importam com prazer. Visão panorâmica. Qual caminho eu devo seguir? No mundo repleto, cheio de desafios e incertezas, a busca por sabedoria se torna um farol que ilumina o caminho para uma vida plena e significativa. Ou seja, a sabedoria é como um farol que guia os nossos caminhos. Ó, tem vários caminhos, tá vendo? Guia os caminhos que devemos fazer, que devemos ir para nós conseguirmos, na medida que possível, alcançar o céu e também para que consigamos na terra manter a nossa pureza. Oferece conselhos valiosos para navegarmos pelas complexas marés da vida. A vida é como um oceano, milhares de caminhos, possibilidades e escolhas e principalmente perigos. Na vida temos que tomar cuidado com muitas coisas. Vamos chamar, já que está falando de mar, de oceano, a gente pode tratar como tubarões que querem morder, matar a gente. Aonde vai lá e mesmo a gente traçando um caminho reto e seguindo todos os ensinamentos de Cristo, vai vir o inimigo lançando suas setas, suas maldições e tudo aquilo que ele tem de errado para tentar nos parar. Convide a refletir e aplicar seus ensinamentos à realidade atual. Temas como a sabedoria, insensatez, o amor verdadeiro, ansiedade e o medo. Ou seja, ele nos convida a refletir sobre os temas atuais. Até naquela época já era debatido os temas atuais. A sabedoria que devemos ter para nos guiar aonde devemos ir. A insensatez, aquilo que destrói o homem por completo. O amor verdadeiro é aquilo que só é visto no casamento e é demonstrado pela aliança que, como eu já falei, une duas pessoas em uma só. E a ansiedade que destrói a pessoa vai lá e muitas vezes as pessoas que promovem o pecado, elas sentem muita ansiedade, porque o medo de serem descobertas é grande. Aqui, o medo de serem descobertas é grande, porque quando a pessoa está praticando os pecados, se ela for descoberta, ela vai ser mostrado que essa pessoa estava indo e cometendo pecados, tanto contra seu próprio corpo, contra também as leis de Cristo. E enfatiza os perigos das paixões passageiras e as consequências dolorosas de escolhas erradas. Ou seja, as paixões passageiras, aquelas coisas que só dão um momento e depois se perdem com o tempo, são muito perigosas. Porque é um sentimento, uma memória, uma lembrança que dura pouco tempo, aonde a paixão é desordenada. Qual a diferença de paixão e amor? O amor é algo controlado, é algo que visa manter a ordem, o sentido e também cuida das duas pessoas. Enquanto a paixão é desconcertada, descontrolada e que só busca o prazer instantâneo e o prazer instantâneo e também só busca ter o prazer instantâneo e a satisfação. E também mostra as consequências dolorosas das escolhas erradas. Aquela escolha errada acaba comprometendo
tanto a nossa ficha espiritual, onde depois vai ter que entregar para Deus, para Ele verificar todos os nossos dados, tanto nossa ficha, como também vai lá e destrói a nossa vida espiritual. A sensualidade é uma coisa terrível. A sensualidade vem da palavra grega que inclui a promiscuidade sexual e a perversão, ou seja, a satisfação sexual e a perversão, aonde busca apenas cessar brevemente os desejos da carne, aonde vai e, mesmo independente do que seja, pouco depois volta com a perversão e volta ao mesmo desejo. E a entrega completa da gratificação dos sentidos, que exclui a alma e o espírito, ou seja, busca sentir o máximo prazer da carne, o máximo desfruto da carne e descontroladamente com agressão contra o próprio corpo, aonde exclui a alma e o espírito, ou seja, é totalmente descartado a alma e o espírito, e Deus nos deu temporariamente aqui na terra. É um abuso dos dons que Deus nos deu, por causa que eles são descartados e inutilizados, e são até mesmo desprezados, porque o foco é apenas satisfazer a carne. A sexualidade é definida como a devoção para satisfazer os apetites corporais. Só que mesmo dá para entender, é satisfazer o corpo em prazeres carnais, ou seja, com a utilização de todos os tipos de coisas carnais que temos. Condutas ultrajantes, chocante a decência pública e a violência desenfreada, ou seja, qualquer coisa vale tudo para conseguir o prazer sexual da carne. Apanhados e entregues à sensualidade. Aqueles que são apanhados na sensualidade abusam da visão, satisfazendo com os olhos as imagens proibidas com a pornografia, onde eles utilizam do dom que Deus nos deu de enxergar para se satisfazer sexualmente com visões erradas, com coisas erradas, utilizando principalmente a pornografia. Eles podem agradar seus ouvidos com conversas indecentes, piadas ou músicas. Muitas vezes a gente vê, principalmente com músicas que contam coisas erradas, que falam sobre coisas erradas e totalmente desnecessárias, indo e sujando a reputação da gente mesmo. Dá até uma vergonha quando a gente escuta uma música dessa. É uma coisa horrível que fala sobre coisas erradas e desnecessárias. Aqueles que se entregam à sexualidade se entregam a orgias, ao abuso de drogas e álcool, ou seja, vão lá e, como eu disse, usam de tudo para satisfazer o pecado, utilizando essas três coisas para ir satisfazer o pecado, e também cometem a imoralidade sexual, onde eles vão lá, utilizam de tudo e depois ficam depravados. Muitas vezes a gente pode ver também que com as drogas e o álcool, a pessoa fica totalmente fora de si, fica deplorável e ridícula, até mesmo para o corpo carnal. Fica uma pessoa ridícula, a pessoa joga no chão, deitada no próprio vômito como um cachorro, e é uma coisa horrível. E a loucura, a pessoa fica louca porque acaba ficando somente focada com os prazeres carnais e com a sensualidade. Os sensuais seguem os desejos pecaminosos da carne, sem limites ou restrições, ou seja, de tudo para se satisfazer. Aleluia, glória a Jesus. Os ímpios, tendo tornado-se insensíveis, se entregam à dissolução para, com a avidez, cometerem toda sorte de impureza, ou seja, eles utilizam de tudo, os ímpios utilizam de tudo para irem e até mesmo abusarem de seus próprios corpos para cometer toda a impureza possível e necessária para a vontade deles.
Agora vamos lá. O véu da sensualidade. Uma coisa que a gente pode notar, o véu, o que o véu faz? Ele cobre a cabeça, certo? O véu cobre o rosto. Ou seja, a sensualidade vai e cobre os olhos da pessoa, cobre a cabeça. A pessoa só pensa em satisfazer o seu corpo carnal, independente dos atos de qualquer coisa. A sensualidade ela se caracteriza dos que não herdarão o reino de Deus, porque a sensualidade ela só serve para ir e satisfazer a carne, desprezando totalmente o Espírito de Deus, devido à perca de controle sobre as paixões e os maus desejos. Ou seja, a pessoa só foca nas paixões, ou seja, nos amores que vêm por pouco tempo, descontrolados, e pelos maus desejos, ou seja, pelos desejos errados, aquilo que não se prova bom e verdadeiro acaba no Senhor. A sexualidade depravada dos escravizados pela sensualidade, que leva a perversões sexuais e a uma mente reprovada. Ou seja, a pessoa tem a sexualidade depravada, onde a pessoa fica suja e é escravizada pelo pecado, e aonde principalmente pela sensualidade que domina a pessoa e leva a perversões sexuais e a uma mente suja, uma mente podre que só pensa em coisas ruins. A sensualidade está em oposição ao desejo de Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, anda pelo Espírito Santo de Deus e jamais satisfaz a carne. Porque a carne, uma vez que ela prova do pecado, ela ansia por mais. A advertência contra amar as coisas deste mundo inclui a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, vem falando para não amar as coisas da terra, as coisas deste mundo, pois isso inclui a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Inclui somente as coisas que não prestam e a satisfação dos prazeres sexuais. Essas coisas resumem o coração da sensualidade, resumem o núcleo da sensualidade, aonde tudo se concentra. Glória a Deus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. O que isso vem dizendo? Vem dizendo para a pessoa renegar o velho homem, abandonar o velho homem e seguir a Deus e tomar sua cruz. Ou seja, carregar a prova de que a pessoa superou o velho homem e carregar o velho homem que agora já morreu e deu início a um seguidor de Cristo, onde a cruz representa a morte da nossa velha natureza pecaminosa. Glória a Deus. Um exemplo que a gente pode citar é do paralítico. Quando ele foi curado, ele teve que carregar a cama dele como lembrança do milagre que Jesus fez por ele. Sabendo a sabedoria, a joia da coroa para uma vida plena. Vamos lá, vamos começar então com a etimologia da palavra. A filosofia vem de filos, amor ou amizade, e sofia, a sabedoria, ou seja, é o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento, o amor a tudo aquilo que guia diante da escuridão do mundo. A sabedoria, a palavra-chave para uma vida plena e significativa. Inclinar o ouvido, abrir o coração e ouvir a todo ensinamento que é dado. Ensinamentos sábios, a orientação necessária para tomar decisões acertadas e evitar os perigos da insensatez. Ou seja, tomar como exemplo os ensinamentos que nos guiam para Deus e evitar todos os ensinamentos que nos levam à insensatez. O ensinamento não se deve somente a conselhos sábios, mas sim a tudo que a gente aprende na vida. Então, devemos evitar os ensinamentos da carne e promover aqueles do céu na nossa vida. Os perigos da insensatez.
consequências devastadoras da vida, guiada pela tolice, como a imoralidade, a violência e a autodestruição. Ou seja, a pessoa só pensa nos prazeres carnais, nos prazeres sexuais e destrói o próprio corpo com o passar do tempo. A infidelidade traz a perca da honra, da saúde e da riqueza, onde a pessoa gasta todo o dinheiro com os serviços da terra, perde a honra pelo que faz e a saúde, porque só pensa nisso, ou seja, estraga a mente. Nossas ações impactam a nós mesmos e as pessoas ao redor. Podemos citar nessa frase até mesmo Sansão, que ele recebeu um dom de Deus, que foi a força, aonde ele era muito forte e só tinha 3 condições: não podia beber bebidas fortes, naquela época era o vinho, não cortar o cabelo e não tocar em coisas podres, coisas sujas. Ele vai e ele viola 2 dessas coisas, que ele vai lá, enquanto ele estava andando na mata, ele mata um leão e continua andando. Depois ele volta para a trilha e pouco tempo depois ele vai passar aquela trilha de novo. Ele vai lá, encontra o corpo do leão e vê que está cheio de mel, então ele pega o mel, porque ele estava com fome, queria sentir a doçura do mel, então já perdeu uma das coisas, mas não foi aí que ele perdeu a força dele. Ele foi lá, comeu mel, tocou em uma coisa podre. O leão estava morto fazia muito tempo, só sobrou os ossos, estava todo podre. Então ele foi lá, pegou, comeu o mel, ainda ofereceu para os pais dele, na cara de pau. Aí ele foi lá, tempo depois, foi lá, chegou Dalila e foi tentar ludibriar ele. A mulher mais linda de todas daquela época foi lá e disse: olha, se tu me disseres tua fraqueza, eu fico contigo, eu sou tua mulher agora, me diz aí tua fraqueza, me diz teu segredo, a tua força. Aí ele: é só amarrar meu cabelo, é só amarrar minha mão nos pés, é só dar um nó no meu braço, é só amarrar uma fita no meu pé. Ou seja, ficou brincando com o pecado, porque aquela mulher estava com um demônio, estava com coisas ruins naquela mulher. Então ele brincou com o inimigo para satisfazer a carne. Foi tão engraçado, foi tão normal, tão leviano, tanto faz, é só mulher. Aí depois chegou a carta final. O inimigo, quando ele não consegue o que ele quer, ele faz birra. Aí foi lá ela: se tu não me disseste teu segredo agora, eu vou embora, porque tu não me dizes, tu és um homem ridículo, idiota, mas deve ter xingado ele demais. Aí foi lá e disse: tá bom então, agora eu vou te falar o verdadeiro segredo da minha força. O segredo da minha força é que eu não posso cortar meu cabelo, que é o principal de todos, porque ele era levita, nazireu. Aí, já que ele era nazireu, ele não podia cortar o cabelo, era a principal regra. Aí ele foi lá, Dalila foi lá, tarde de manhã cedo, umas 3, 4 da manhã, pegou uma tesoura, torou o cabelo de Sansão. Aí, de manhã cedo, umas 5, 6 horas, quando o sol começou a raiar, olha os levitas. Aí chegaram lá, correndo, foram lá, derrotaram todo mundo e ainda levaram Sansão. Por quê? Porque ele desrespeitou a Deus, desrespeitou as regras de Deus. Foi lá, furaram os olhos dele com espadas, com adagas, com agulhas, furaram os olhos dele e colocaram ele para girar um moinho, aonde ia lá e que fazia arroz, cuscuz, que ia lá e quebrava os grãos para tornar pedacinhos menores. Aí foi lá, ficou anos assim, ficou lá rodando aquele moinho. Aí passou um tempo, ele foi e ele não estava mais aguentando, estava cansado e foi tratado como um boi, como um bicho, ficava somente rodando o moinho. Aí eu creio que foram anos que ele ficou lá, porque foram meses, por causa que ele foi, deu tempo do cabelo dele crescer de novo. Aí ele foi mostrado, porque ele foi lá, ele foi levado para o centro da cidade, foi lá no palácio. Aí chegaram, botaram ele e olha, vamos matar ele agora. Fizemos ele trabalhar, ele sofreu, finalmente derrotamos Sansão, o mais forte. Aí foi lá
e ele pediu uma última coisa a Deus: por favor, tirar minha visão, mas eu peço a ti, ó Deus, me dás força uma última vez. Ele vai e empurra as colunas principais do templo, as maiores que tinha, empurra, vai lá, joga, e aí acaba desmoronando o palácio inteiro, mata todos os filisteus e destrói todos eles. Foi o maior número de mortes no tempo recorde que teve. Não, nossas ações impactam a nós mesmos e as pessoas ao redor. Impactou a ele, provavelmente perdeu a salvação no céu, porque pecou, desobedeceu a Cristo, e aí por cima brincou com o inimigo, achando que não ia ter nada, e as pessoas ao redor, porque ele foi lá e por causa de uma brincadeira dele, ele foi e acabou condenando toda a sua vida, a sua aldeia, todo o seu povo. Os perigos de se envolver com imorais, a atitude é uma atitude tola e pode levar à destruição pessoal e familiar. Ou seja, os imorais, eles não querem saber de nada que venha por fora. Eles só querem saber dos prazeres da carne. Por isso que leva à destruição pessoal e familiar. A pessoa se torna uma pessoa indesejada, uma pessoa suja. As armadilhas da sedução e do adultério. A sensatez tem várias armadilhas, várias armas, várias coisas que são utilizadas para ludibriar, para enganar e para sugar tudo que a pessoa tem, toda a salvação que a pessoa tem, e para depravar a imagem de todos. A insensatez, um caminho perigoso a ser evitado. Tem até que um homem com capuz, que no caso está abaixado, está envergonhado dos atos que fez. Resistir à tentação estende-se não apenas à fidelidade conjugal, mas ao controle diante das várias formas de corrupção moral e espiritual. Ou seja, resistir à tentação não é só sobre não depravar o seu casamento, sua fidelidade conjugal, mas sim a tudo que você faz em nome do pecado, como forma de corrupção moral e espiritual. Ou seja, todas as coisas que você faz que corrompe o seu espírito e que vai e corrompe também você como uma pessoa, até mesmo na terra, que deixa você ser uma pessoa indesejada. A insensatez, vamos ver o que é insensatez? Falta de bom senso, imprudência, loucura, precipitação, insanidade e desatino. Ou seja, todas as coisas erradas, todas as coisas ruins que a gente pode citar. É a insensatez. Aqui temos uma obra famosa de A História da Loucura, Foucault. Essa pintura é A História da Loucura, de Foucault, e mostra uma pessoa segurando os cabelos, louco, ficando louco já, onde mostra o perigo da insensatez, deixar você louco com as coisas da carne. O amor verdadeiro, uma joia rara a ser apreciada. O amor verdadeiro tem que ser apreciado e exaltado, porque é algo que não é comprado, não é pago e que é para toda a vida. Exalta a fidelidade, a pureza e a intimidade profunda que caracterizam um relacionamento amoroso e genuíno. Ou seja, caracteriza um amor, um relacionamento puro que tem como duas pessoas que vão lá e sobrepõem todos os desafios. Cultiva o amor verdadeiro, reconhecendo como fonte de alegria, realização e segurança. Ou seja, o amor verdadeiro é uma fonte de segurança, é uma fonte de alegria, de realização, e mostra todos os desafios que essa pessoa superou. Lições morais e seu impacto. As escolhas afetam o bem-estar emocional, físico e espiritual. Até por causa que cada escolha errada que a gente faz na vida compromete tanto o espírito como até mesmo o pensamento, menos os ímpios e os pecadores, que não se importam com isso.
A importância, mostra também a importância de cultivar relacionamentos saudáveis. Até por causa que um relacionamento que não é saudável, que tem como base coisas ruins, palavras de ódio, discursos de ódio, onde não tem mais um amor, quando não tem mais nada, acaba se mostrando apenas uma aliança para conseguir benefícios, não como um caminho a ser seguido pelos dois, pelo marido e pela esposa. Agir com retidão mostra o caminho reto, o caminho claro, e mostra o impacto que tem na vida da pessoa. Porque uma pessoa que não age em retidão, que não age num caminho claro, num caminho seguro, é uma pessoa que age conforme a vontade, até mesmo do inimigo. Seguir os princípios da sabedoria divina mostra que a sabedoria de Deus é enorme, gigantesca, e que Ele sabe de tudo antes mesmo de acontecer. A traição não parte apenas dos valores de mentira e quebra de confiança na relação com o parceiro ou com a parceira. É um reflexo da autoimagem e do respeito próprio. Ou seja, quando a pessoa trai a outra, isso só mostra o que ela é de verdade, o que ela realmente é, o que ela realmente se mostra, sem ser escondida, para estar sem se esconder. Ou seja, é o verdadeiro, a pessoa verdadeira, o interior dela. A traição abre portas ao mundo espiritual e permite espíritos malignos se manifestarem. Ou seja, mostra que a pessoa vai estar indo e que vai estar abrindo as portas do seu próprio coração para estar entrando espírito maligno e para estar entrando todo tipo de coisa ruim. A paciência e o amor, a calma, a paciência e o diálogo são ferramentas que te guiarão através das tempestades e bonanças da vida. Ou seja, mostra que a paciência, o ato de você esperar até que algo aconteça e não agir pela pressa, pela agilidade, só vai estar lhe dando coisas boas. E em vez de você estar se prejudicando com o passar do tempo, você vai estar indo e se mostrando que você tem autocontrole, e o diálogo serve para que você vá, converse com a outra pessoa e mostre suas ideias, sua perspectiva e tudo aquilo que você deseja mostrar para aquela pessoa sobre uma opinião. Ou seja, um casamento saudável, uma aliança saudável, é quando as duas pessoas conversam entre si e, em vez de ficarem sozinhas ou em vez de tomarem decisões abruptas, elas vão lá, conversam, têm paciência uma com a outra, esperam o resultado e depois vão lá e agem juntos, não por conta própria. Antes de agir, reflita em suas ações. Mantenha em mente o princípio da semeadura. O que se planta, se colhe. Ou seja, antes de você fazer qualquer coisa, lembre-se que tudo que se planta, se colhe. Todos os atos, independente se forem errados ou bons, você vai ir e vai colher um fruto, você vai colher aquilo a qual você pagou. Semeie ações e palavras que deseja ver florescer em seu caminho. Elas determinarão a qualidade das experiências desafiadoras ou gratificantes. Ou seja, as palavras, elas tanto podem soar como coisas boas, mas também como armas, por causa que a boca, ela é algo que semeia, pode semear tanto coisas boas quanto coisas ruins. Por causa que é pelos ouvidos que se ouve o exemplo errado e pela boca que se solta e influencia os outros conforme as experiências erradas, aonde o caminho pode ser estragado e errado. Ou seja, você pode comprometer o caminho da pessoa por causa de uma frase simples ou de um ensinamento errado, aonde elas determinam a qualidade das experiências desafiadoras ou gratificantes. Ou seja, mostra se vai ser algo bom ou ruim, se vai ser difícil ou não. Aonde as ações que você semeia
elas mostram que essas coisas que você semeia vão estar guiando e mostrando o caminho que você vai seguir de acordo com aquilo que você planta, de acordo com aquilo que você semeia, de acordo com aquilo que você faz. A chave para transitar entre as melhores e piores situações reside na habilidade de manter a serenidade, exercer a paciência e buscar o entendimento mútuo. Ou seja, isso mostra que a pessoa vai buscar entender e vai buscar visualizar o que acontece ou o que se passa, o que se mostra entre as situações boas ou ruins, conforme a paciência e o entendimento nítido. Ou seja, conforme as situações, a pessoa vai estar indo e vai estar vendo se vai ser alguma coisa que vai estar sendo benéfica ou maléfica, utilizando a paciência e a busca do entendimento mútuo com o seu parceiro. Glória a Jesus. Agora vamos lá para o convite. Rejeitar o caminho da sensatez, ou seja, rejeitar os prazeres pequenos e curtos da carne, em vez daqueles que vêm do céu, aqueles que são puros. Buscar a sabedoria que conduz à vida plena, ou seja, buscar o entendimento e buscar saber sobre as coisas que são necessárias para conduzir um caminho até a vida plena. Aprender a sabedoria, ou seja, saber o que é sabedoria, entender e aceitar a sabedoria como algo que vai auxiliar e ajuda no caminho espiritual e até mesmo no caminho carnal, para você não cair em situações erradas e coisas ruins. Obtém o ensino do bom proceder, ou seja, não perguntar coisas boas, coisas necessárias para as coisas que não têm conhecimento, para as pessoas que não têm conhecimento sobre isso. Ou seja, não adianta você perguntar sobre alguma coisa séria, alguma coisa boa para uma pessoa que só vive no mundo, que só vive na carne, que vai ter uma procedência ruim da parte das informações. Adquirir a prudência. A prudência é a coisa mais necessária que nós deveríamos ter. Por quê? Por causa que vai nos mostrar se nós estamos indo para o caminho certo ou errado, ou se deveremos seguir este caminho. Celebrar a beleza do amor verdadeiro. O amor verdadeiro é a coisa mais linda que existe, por causa que mostra a união, o segmento e também mostra a junção da carne, do espírito e da alma, aonde junta todos esses três e forma algo belo e lindo, que é o amor verdadeiro. Glória a Jesus. No mundo onde o conhecimento é disponível, apresenta facilidades de cair em armadilhas e acumular informações sem aplicá-las de forma prática. Ou seja, no mundo hoje em dia, onde é fácil obter vários tipos de conhecimento, tem uma coisa que pode ser maléfica, que pode nos prejudicar, que é acumular informações, conhecimentos e coisas boas, ou seja, ter um bom caminho, ter bons ensinamentos, mas tem essas coisas boas, mas tem um problema, é cair na armadilha que o mundo nos mostra e que joga na gente, que é saber as coisas boas, mas sem aplicar de forma prática. Ou seja, saber os ensinamentos, saber das coisas boas, mas sem aplicar tudo aquilo que foi ensinado, mostrado e que a pessoa aprendeu por conta do tempo. A sabedoria é um dom que está ao alcance de todos aqueles que buscam com sinceridade e com o coração aberto. A sabedoria é fundamental e todo mundo pode obter ela de acordo com o seu coração, pois tudo que basta é você ter um coração puro, limpo e ter a vontade, a fome de conhecimento. Glória a Jesus. Vamos lá. Devemos nos manter longe das influências imorais, não importa se elas vêm por meio da música, do entretenimento, da internet, de livros ou de revistas. Ou seja, devemos nos manter longe das coisas que
nos mostram, nos trazem conhecimentos ruins e que vão afetar a nossa vida espiritual. Alguém que ama a Jeová trocaria a sua boa relação com Deus em troca de poucos momentos de prazer? Ou seja, vale a pena você trocar sua convivência, trocar sua presença, trocar os ensinamentos, trocar tudo que você tem por Deus por causa de poucos momentos, poucos minutos, poucas horas de prazer? Vale mais a pena perder um culto ou participar de um culto ou perder sua salvação com Cristo? Ou então, perder um culto ou ir a um shopping, ir a algum lugar simples, alguma coisa que é mundana, onde não tem os ensinamentos, a graça e a presença de Deus. Glória a Deus. O incentivo para mantermos a pureza moral é saber que Jeová observa os nossos atos e nos considera responsáveis por eles. Ou seja, o incentivo que nós temos para nos manter puros é a gente saber que Jeová está olhando tudo, está nos guiando, está nos esclarecendo sobre as suas dúvidas e que Ele nos considera responsáveis. Ou seja, a gente, até os 7 anos, a gente é livre dos nossos atos. Mas dos 7 anos para cima, a pessoa já tem a capacidade de discernir o que é errado, o que é certo e o que ela deve ou não fazer por si própria, pois Deus nos considera responsáveis pelos nossos atos. Aqui nós podemos ver 2 caminhos, a sabedoria e a imoralidade. Vamos começar com a sabedoria? O que a gente pode ver aqui que demonstra a sabedoria? Alguém pode citar alguma coisa que demonstra a sabedoria? Temos aqui um livro que a gente pode interpretar como a Bíblia, onde traz o conhecimento sobre a palavra, traz guias e instruções sobre a palavra de Deus. Temos também colunas, onde um local sem colunas, uma casa desestruturada, cai por terra. Uma casa sem preparação, uma casa sem nada, cai por terra. Nós podemos ver também um ancião, uma pessoa velha já, onde já tem experiência. A sabedoria é a gente saber escutar e também é a gente adquirir habilidades com o passar do tempo. Porque não adianta a gente estudar o máximo que for, mas sem ter a experiência da própria vida de ter vivido uma vida completa. E nós podemos ver também vários outros elementos que demonstram a sabedoria. Agora vamos para o caminho da imoralidade, aonde nós temos um caminho escuro, onde temos pedras. Você tem que andar por pedras, por cheixo. Quando você pisa no cheixo, dá uma dor, ele entra dentro do pé, ele fura. Quando aquele esfriado, ele fura, e quando aquele redondo, ele dói só. Por quê? Porque atravessa, porque entra dentro do pé, dentro da carne. Ou seja, é um caminho dolorido, aonde a velhice não vem por causa da experiência, mas sim vem por causa dos atos errados que fez e que está na terra somente para pagar por tudo de errado que fez, pelos atos que fez, e também vai continuar pagando pelo caminho doloroso, por um caminho dolorido, sem motivo, sem vida, sem nada. E outra coisa também, que tem os 2 caminhos, não sei se vocês perceberam, são as luzes, as lamparinas, as velinhas. A vela do caminho da imoralidade, ela ilumina, mas ela ilumina pouco. Dá pra ver que só ilumina que as frutinhas, só essa parte. Enquanto a vela do caminho da sabedoria ilumina muito mais. Porque a vela da imoralidade, ela ilumina apenas os pecados. A única coisa que ela mostra são os pecados. E ela não nos mostra, como está falando das velas, onde é uma luz fraca que não mostra os perigos da floresta e que constantemente se apaga. Uma vela fraca e ruim. Enquanto isso, da sabedoria, ela é uma vela forte, uma vela poderosa e que demonstra uma grande iluminação, não tem facilidade para se apagar e que ilumina todo o caminho, livrando do mal e mostrando o caminho, as escadas até o portão do céu, até a sabedoria. Enquanto a imoralidade só guia até o fim dos tempos e a dor eterna, por um caminho que continua sem parar. Glória a Deus. Glória a Jesus.
honra ao casamento. Convida a viver uma parte de sabedoria, discernimento e fidelidade. O casamento é algo que não é somente para benefício espiritual e carnal, mas sim é um convite para ter uma vida onde os dois compartilham sabedoria, compartilham aquilo que eles aprenderam, e discernimento, aonde eles vão estar discernindo o que é bom ou certo, o que é errado, o que é ruim, para o bem dos dois. E a fidelidade, que é essencial para um casamento justo, certo e onde os dois confiam um no outro, evitando os perigos da imoralidade sexual e honrando o casamento como uma instituição sagrada, ou seja, honrando o casamento como algo sagrado, algo abençoado e livrando da imoralidade sexual, dos perigos sexuais, das coisas ruins e livrando também das coisas ruins e livrando dos pecados, das setas do maligno. Aleluia. Agora, uma advertência. Os perigos da mulher adúltera. A mulher adúltera, ela é muito perigosa, por causa que ela vai tentar ludibriar a pessoa de qualquer jeito, não importa o que seja, ela vai tentar enganar e satisfazer os seus próprios prazeres em troca da sua comunhão e a sua liberdade com Cristo. Ela exorta a busca pela satisfação conjugal, busca pelas coisas boas, pelas coisas que são apreciáveis, amáveis no casamento. Aqui uma advertência sobre Provérbios 5. Ele diz: os perigos da mulher adúltera, exorta a busca pela satisfação conjugal. Também fala sobre a perda da honra, a ruína financeira e a destruição do lar, aonde a perda da honra é vindo relacionada com os perigos da mulher adúltera, onde ela engana, mente e destrói conforme os pecados da carne. A ruína financeira, onde a pessoa gasta todo o dinheiro com pecados, com prazeres e com serviços, onde estraga sua reputação, seu bolso e sua comunhão com Cristo. E a destruição do lar, onde o lar é destruído por causa que, com a infidelidade, a pessoa é mais nobre você se desfazer daquela pessoa que lhe traiu do que tentar arranjar um casamento destruído. Um casamento onde os dois não se confiam mais, não prestam mais, não existem mais. É somente duas cascas vazias, em vez de duas carnes juntas, para evitar os perigos da vida. Tomar decisões sábias, devemos parar, pensar, escutar, pensar de novo, pensar duas vezes antes de agir em qualquer coisa, porque o mal sempre está ao nosso redor e sempre vai utilizar de elementos próximos para nos destruir. Que nem José e a mulher também. Ela utilizou a capa dele para que o incriminasse de ter cometido um pecado que ele não fez. Evitar os perigos da imoralidade é algo estritamente necessário, por causa que a imoralidade só traz tristeza, dor e principalmente a putrefação da carne, e faz com que a pessoa ande de cabeça baixa, olhando que nem um porco que não tem, que só olha para baixo e come bolotas. Totalmente um animal que vive na lama, vive sujo e que não presta atenção, não consegue olhar para cima, não consegue ver o caminho, só o chão. Discernir a falsa promessa de prazer, aonde nos ensina a gente estar sabendo trocar entre, sabendo determinar o que é a esperança verdadeira de prazer, ou seja, servir a Cristo, e a falsa, um momento curto e mentiroso, aonde no começo, vamos voltar para a mulher estranha, aonde no começo é doce, mas no final termina amargo. E a alegria da fidelidade, aonde é algo extremamente, algo que devemos nos alegrar, a fidelidade do casamento, e é algo lindo, aonde mostra os dois tendo
um esforço para manter o casamento e para manter a fidelidade, para manter a união. Aplicações práticas: evitar situações de tentação, ou seja, ensina para que a gente não caia em tentação conforme as ruínas e o pecado. Buscar a sabedoria nas decisões, ou seja, a gente saber o que fazer diante das situações onde nós vamos ter na nossa vida. Honrar o casamento e a fidelidade, onde nós vamos saber como nós vamos honrar o nosso casamento e como vamos ter fidelidade com o nosso cônjuge. Valorizar a pureza sexual, ou seja, manter a pureza sexual e não abusar dos prazeres da terra, da carne. Buscar a ajuda de Deus, onde é totalmente fundamental buscar a ajuda de Deus, por causa que em todas as coisas que nós vamos fazer, todas as escolhas, em cada passo nós vamos buscar a ajuda e o conselho de Deus, porque Ele sabe de tudo e Ele é o mais inteligente, o que sabe de tudo e que já viveu por tudo, por todos nós juntos. Alerta sobre a mulher adúltera, onde ela é uma mulher que vai querer é uma mulher que vai querer tirar nossa salvação e está indo e destruindo a gente como profetas da casa do Senhor e como adoradores de Cristo. Exortar os filhos, onde vai ensinar o que devemos ou não falar para os nossos filhos e ensinando sobre coisas sobre o relacionamento, o que fazer ou não, aonde ensina também a importância da fidelidade e da bênção da família, ou seja, ensina a buscar por tudo, a ensinar nossos filhos para buscar a Deus e viver no caminho de Deus. Deus abençoe essa família. Agradeço por terem visto essa pregação e tenham um bom dia. Aqui, CMA, cuidando da família. Muito obrigado.